Nós vamos fazer uma leitura que está no capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do versículo 60. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Os irmãos, em reverência à palavra de Deus, fiquem de pé e nós vamos fazer a leitura, não alternadamente. Eu vou ler, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Eu vou fazer a leitura e os irmãos estarão acompanhando. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Entrou agora também o diácono Samuel e família. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Glória a Deus. Diácono Samuel, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Nós vamos estar lendo. Presta bem atenção. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disso os seus discípulos, disse-lhes isso. Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para aonde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar ou trair. 65. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai lhe não for concedido. 66. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Todos nós vamos repetir o versículo 68, somente o que Pedro disse, não o que Jesus disse, a partir do Senhor, para quem iremos nós, ok? Todos nós juntos. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Amém, amém. Pode se assentar. Vamos voltar na leitura nossa, João, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Mas o nosso tema é o que Pedro respondeu para Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de grande dificuldade. O mundo está cada vez pior. Não adianta a gente se iludir e não adianta trazermos uma mensagem coach ou uma mensagem de esperança num mundo que já está condenado por Deus. Nós estamos vendo aos olhos nus toda a situação que a Bíblia diz que aconteceria nos últimos dias da humanidade, desse sistema regido por Satanás. E nós estamos vendo e contemplando
coisas que nunca, em todas as gerações, pôde contemplar. Nunca, em todas as gerações. O mundo já passou por grandes problemas, por grandes dificuldades, por 2 grandes guerras que trouxeram destruição de milhões de pessoas. Mas o que nós estamos presenciando agora não é algo apenas local, é de âmbito mundial. E não são apenas as guerras. Nós estamos vendo pestes, calamidades na natureza. A natureza parece que está enfurecida com o ser humano, cobrando tudo aquilo que o homem está fazendo de maldade para a própria natureza que Deus criou perfeita. Então, o problema da humanidade não é a Terra. O problema da humanidade não é nada a não ser o ser humano. O ser humano é que está ocasionando toda essa situação mundial que nós estamos vendo. O pastor Sato orou para as guerras que estão acontecendo, e não é somente com a Ucrânia e Rússia e Oriente Médio, mas na África. Em vários países do mundo estão tendo conflitos, mesmo que não sejam conflitos com outras nações, conflitos internos, como é a situação da Venezuela e de tantos outros países. Nós estamos vendo tudo isso acontecer por causa do pecado. O pecado está tomando um volume e as proporções de como uma bola de neve começa a descer da montanha. Quando uma bola de neve começa a descer da montanha, ela desce pequenininha. E conforme ela vai descendo, ela vai aumentando o seu tamanho, porque ela vai juntando mais neve no seu corpo. E quando ela está para chegar no seu final, ela está imensa. E tudo que estiver à sua frente, ela vai levando. Pode ser árvores centenárias, pode ser cidades, pode ser a maior construção mais edificada pelo homem. É tudo arrastado por essa montanha de neve que a gente fala de avalanche, né? Que traz uma destruição. O pecado ele começou de forma, entre aspas, porque não tem pecado pequeno nem grande, mas o volume dele começou num lugar chamado Éden, através de um casal chamado Adão e Eva. E após o tratamento de Deus a este casal, e também quem proporcionou o pecado entrar no coração deste casal, que é Satanás, Deus tratou tanto do ser humano como de Satanás. E de lá para cá, estamos vivendo como esta montanha. A bola de neve está aumentando cada vez mais. O pecado está tomando uma forma imensa, imensa. E isso em todos os lugares da Terra. Não existe um lugar mais sadio. Como diz em Romanos, capítulo 1, mudaram a verdade de Deus em mentira. Né? E esse pecado, ele tem várias formas de se manifestar. Quando a gente fala de pecado, nós falamos apenas, ou pensamos, na depravação sexual. E que não é. A depravação do ser humano é geral. Ela engloba todo o ser da pessoa, principalmente a sua mente, que a gente chama de coração. A sua alma está contaminada, o seu espírito está contaminado através do corpo. As pessoas acabam contaminando a sua alma e o seu espírito através das suas atitudes do corpo. Por isso que a Bíblia diz que Deus vai pedir conta de tudo aquilo que fizemos através do corpo. Então, Deus vai julgar.
Não tem como. Então, nós estamos vendo uma depravação moral como nunca em toda a história da humanidade. E isso já tomou de proporções globais. Antes, a gente via uma certa destruição numa região, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Mas o primeiro juízo de Deus, que foi o dilúvio, foi de forma global. E Deus prometeu que nunca mais trataria daquela forma. Ou seja, dilúvio. O tratamento de Deus agora de forma global está lá em 2 de Pedro, no capítulo 3 em diante, quando o apóstolo Pedro, na sua visão futurística, vê que o mundo vai terminar em fogo. E nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos. E esse fogo ainda não é divino. Ainda não é o juízo de Deus. Em várias partes do mundo, nós citamos o Brasil, citamos Ribeirão Preto, o Amazonas, o rio Amazonas, o maior rio caudaloso do mundo, está secando. Em proporção de água, está secando. Né? Esses dias eu recebi uma mensagem do pastor de Bauru, tem uma represa muito grande lá chamada Iacanga, ele falou que ela está quase seca. É uma represa onde sustenta várias cidades no interior do estado de São Paulo. Por quê? Não chove mais. E as queimadas estão avolumando, estão tomando proporções incontroláveis, porque está em geral. E isso não é apenas no Brasil, a Itália está em chamas, os Estados Unidos está em chamas, a França, a Grécia e outros países, quando não é fogo, é enchente. Tudo está se tornando de forma desproporcional. Quer dizer, o equilíbrio que Deus colocou na natureza perdeu. E não por culpa de Deus, e não por culpa da natureza, porque, inclusive, a Bíblia diz que toda a natureza está gemendo, como aquela que está para dar à luz. Isso é culpa exclusivamente dos homens, dos seres humanos. Porque o ser humano, pela sua depravação moral, ele quer, através da corrupção, adquirir riquezas. Não importa se vai destruir, se vai matar, não importa se vai ter no futuro, ele quer juntar riquezas. O ser humano ele perdeu a noção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Então, tudo que está acontecendo no mundo, Deus não tem nada a ver com isso. Tem gente que culpa Deus, mas por que Deus não? Deus está dando corda. Deus está deixando, porque existe uma história para se cumprir. Não é história escrita por um homem, mas é a história de Deus. Porque desde o princípio, antes mesmo da criação, ele já anunciava o fim de todas as coisas. Então, nós somos a geração que estamos vendo tudo isso acontecer diante de nós. Coisas terríveis. E que ainda irão acontecer coisas piores. Porém, nós temos uma promessa. E nunca se esqueça disso. Primeiro, que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. E na sombra do Onipotente nós estamos descansando. A especialidade de Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, é operar maravilhas no meio do caos. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. Jesus abriu os olhos de cego de nascença. Ele fez pessoas que nunca falaram falar. Coxos de nascença que nunca andaram, ele fez andar. Jesus multiplicou o pão e o peixe para a multidão faminta. Ou seja, quem está debaixo desta promessa, dessa cobertura espiritual, tem uma fé e uma confiança
inabalável, porque a nossa esperança não é a terra. A nossa esperança é a glória que há de ser revelada. É a vinda de Jesus Cristo, essa promessa bendita que nós aguardamos, enquanto o mundo está vivendo um desespero e as pessoas não sabem mais para onde ir. Uns pensam que voltar para o Brasil vai ser bom, outros pensam que mudar para os Estados Unidos vai ser melhor, outros pensam que ficar ali ou acolá vai ser melhor. Nós temos que estar aonde Deus quer que a gente esteja, ou seja, no centro da vontade de Deus. Se o centro da vontade de Deus para nós, nesse momento, é o Japão, fiquemos neste lugar, porque nesse lugar tem provisão, tem proteção, tem consolo, tem paz, tem alegria na alma. Não é alegria nos lábios apenas, porque a pessoa pode estar rindo nos seus lábios, mas a sua alma seca dentro de si. Não. É uma alegria indescritível pela paz de Cristo que habita em nós, que foge do nosso entendimento, da nossa compreensão. E essa paz que Jesus colocou dentro de mim e de você, que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, o mundo não pode tirar. Nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma calamidade pode tirar essa paz que Cristo nos deu. E nós temos uma esperança. E a nossa esperança não é esse mundo que está corrompido. Não é esse mundo que não tem direção. Não é este mundo que faz o que bem entende e que é um mundo sem Deus, sem Jesus. Um mundo miseravelmente perdido. Esta semana nós tivemos 2 eventos. Por favor, me entenda o que eu vou falar aqui, não é julgamento. Eu estou dizendo de 2 pessoas bilionárias, trilhardárias, um italiano, no seu iate de luxo, no seu iate inabalável, à prova de acidente, à prova de tudo. Estava navegando com mais não sei quantas pessoas da família. No total, dentro desse iate de luxo, tinha 16 pessoas em alto mar, desfrutando do melhor da riqueza deste homem. E, de repente, do nada, ninguém sabe até agora o que aconteceu, o iate afundou e morreu quase todas as pessoas, inclusive foi achado ontem o corpo desse trilhardário italiano. Aí eu lhe faço a pergunta, o que vai valer se esse homem não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma para ter a garantia da vida eterna? O que adiantou ele juntar toda essa riqueza, esses bilhões de dólares, e perder a sua vida? Não é? Vou repetir, não estou aqui julgando se ele foi para lá ou para cá, mas se ele não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, a Bíblia me autoriza e me dá direito de dizer que ele foi para o inferno como rico da parábola do Lázaro. Desfrutou por algum momento da sua vida, parece que tinha 60 e poucos anos, um prazer efêmero e passageiro, porque ele confiou nas coisas deste mundo que não traz a esperança eterna. E tivemos também um evento no Brasil de um dos homens mais famosos, né, idôneos, inclusive de sangue judeu, Silvio Santos. Deixou uma fortuna de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais ou de dólares, não sei. Eu acho que é reais. Deixou para a sua família. Foi um homem bom. Foi um homem que ajudou muita gente. Mas eu vi uma declaração dele, quando alguém lhe faz uma pergunta no seu programa,
perguntando se ele cria na vida eterna. Ele dá uma pensadinha, ele falou, eu acho que eu creio na vida eterna, porque eu creio que eu já vim várias vezes a este mundo, de formas diferentes, como pessoas diferentes. E creio que quando eu morrer, eu voltarei novamente, né, para completar o ciclo. Ele cria na reencarnação. Agora, não pense vocês que existe um pensamento errôneo, uma falácia no nosso meio, que todo judeu, porque é judeu, sangue de Abraão e sangue de Jesus, é salvo. Não. Todas as pessoas, independente da raça, da tribo, de língua, do intelecto, da sua capacidade de inteligência, têm que passar pela cruz do Calvário. O único meio da pessoa ser salva e receber a promessa da vida eterna, porque isso é real, é só através de Cristo Jesus. Seja pobre ou seja rico, seja quem for, tem que receber a dádiva de Deus à humanidade, que é Jesus Cristo. Porque Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou indistintamente para toda a humanidade. E se esse rico, bilionário, trilhardário italiano não se arrependeu e não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, ele está no lugar de tormento eterno, porque ele confiou nas riquezas. E se o Silvio Santos, apesar de ter a sua família evangélica, e no último instante não se arrependeu dos seus pecados, com toda a fama, com toda a riqueza, ele também está lá, nesse lugar de tormento eterno. Então as pessoas estão iludidas com as coisas deste mundo. As coisas deste mundo são prazerosas, porque se não fosse, todo mundo que está no mundo viria para o reino de Cristo. Estaria com Jesus. Mas as coisas do mundo são mais prazerosas. Lembra da mulher de Ló? O que ela fez? Ela tinha prazer, ela estava quase à beira da salvação. Ela estava ao borde de se livrar do juízo de Deus. E a ordem do anjo era: não olhe para trás. Mas o coração dela nunca se converteu verdadeiramente. Na verdade, ela nunca foi crente. E ela tinha prazer nas coisas que viviam naquela cidade. E vocês sabem muito bem por que Deus derramou juízo sobre Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que faziam parte daquela região. Era o pecado do lesbianismo, do homossexualismo e de tantos ismos que tinha naquele lugar. E chegou o momento do juízo de Deus sobre aquele lugar. Mas a palavra do anjo para aquela família que conseguiu escapar do juízo de Deus foi: não olheis para trás. Mas como o coração dela, embora andando com um homem crente, embora vendo o anjo retirando eles dali com mão forte, embora sabendo que viria juízo sobre o lugar da onde eles tinham acabado de sair, ela olhou para trás. E a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Eu queria agora trazer para nós aqui, eu falei agora do mundo, mas essa palavra que nós lemos aqui não tem nada a ver com o mundo. Tem a ver com pessoas que seguiram Jesus até um certo ponto, até uma certa parte. Que ponto, que parte? Até quando eles podiam obter lucro de Jesus? Até quando eles poderiam tirar alguma coisa de Jesus? Como foi dito ontem pelo pastor Dorival, muitas pessoas querem ser servidas por Jesus e de Jesus, do que ele pode fazer. Por favor, eu não estou dizendo de salvação.
Eu estou dizendo que muitas vezes as pessoas ignoram Jesus o tempo todo, mas quando a casa cai, quando a calamidade bate na porta, quando a enfermidade nos atinge, quando o desemprego, a falta de alimento nos atinge, as pessoas correm para Jesus. Eu falo isso com propriedade, porque em 2008, na crise que tivemos mundial, e o Japão não ficou fora, a igreja de Nagahama, pela bondade e misericórdia de Deus, e com doações de pessoas que não eram nem crentes, eram empresários japoneses, começaram a enviar alimentos para nós, toneladas de alimentos. E durante quase 3 anos, a igreja de Nagahama, através da bondade e misericórdia de Deus, sustentou mais de 70 famílias. E naquele tempo, a igreja ficou cheia. Era muita gente. Precisamos comprar mais cadeiras. Então, as pessoas se serviram de Jesus naquele período, através da igreja, porque tinha pão, porque tinha arroz, porque tinha feijão, porque tinha alimento. Mas passou a crise, as cadeiras precisaram ser dobradas novamente, porque só o grupo fiel ficou. Por quê? Aquelas pessoas estavam indo em busca de favores apenas, não em busca da salvação, não em busca do perdão dos seus pecados, não em busca da vida eterna que só Jesus pode dar, não em busca de uma esperança gloriosa que o mundo não tem para dar. Porque o que o mundo promete agora, de manhã cedo, à tarde já muda tudo. O que os governantes falam agora, daqui um pouco já não pode mais cumprir, porque o mundo está indo de mal a pior, a Bíblia diz isso. Então, este grupo que seguia Jesus na nossa leitura, está dizendo no versículo 60 que muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura esse discurso, quem poderá ouvir? Hoje, no nosso meio, eu vou dizer o meio evangélico, vai? Porque evangélico todo mundo é hoje, não sei se vocês perceberam. A pessoa continua lá no teatro rebolado, seminu, dizendo que é evangélica. O outro continua lá praticando as suas abominações, não é? Homossexualismo, lesbianismo, e diz que é evangélico. Não é? Lá em Brasília, tem um monte de gente que diz que é evangélico, mas participa da corrupção por causa do dinheiro, dos favores que a política mundana pode trazer. Então, veja bem, esse grupo sempre houve no nosso meio. E quando Jesus, então, traz uma mensagem diretamente para os corações, para haver uma transformação do caráter. O problema do ser humano não é o físico. O problema do ser humano está no interior dele. Foi Jesus que disse. Se Jesus não entrar de dentro para fora, não adianta ser de fora para dentro. Não adianta mudar a roupagem. Não adianta pôr roupa de crente. Não adianta pôr uma Bíblia embaixo do braço. Não adianta ir na igreja se Jesus não entrou de dentro para fora. A primeira coisa que Jesus faz quando entra num coração contrito e arrependido é mudar o caráter da pessoa, o caráter deformado pelo pecado. Aí a pessoa se arrepende, se humilha e recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Os seus pecados são lançados no mar do esquecimento. Aí ele tem uma nova vida, ele nasce de novo. Passa a pensar diferente, passa a agir diferente, a falar diferente. Porque hoje tem muita gente boca suja no nosso meio, que ainda fala palavrão. Tem muita gente ainda com os costumes do catolicismo romano, que chama Maria lá na hora do perigo, o Santo Antônio, o São Jorge.
Essa transformação que Jesus faz é através da palavra. A palavra de Deus, ela tem que trazer contundência naquilo que é errado dentro de mim e de você. Então, quando Jesus traz esse discurso, olha o que a multidão disse. Dura esse discurso. Quem pode ouvir? Ouvir o evangelho da prosperidade, todo mundo está pronto, porque é o que o ser humano mais gosta. Eu não estou falando que Jesus não prospera, nós somos prósperos, nós somos abençoados em Cristo. Ouvir que Jesus só traz alegria na alma e que no final ele vai salvar todo mundo porque ele é bom, não é? É bom ouvir isso daí, mas é falácia, é mentira. Quem crer, fé genuína, verdadeira, e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, andou com o povo de Deus, como a mulher de Ló, e como tantos outros, mas se perderam, porque a fé não era genuína. A fé genuína produz em nós vida, e vida com abundância, porque a vida de Cristo vem em nós. A vida de Cristo vem habitar em nós pela presença do Espírito Santo. E é gerado em nós uma nova vida. Foi o que Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3 de João, na sua conversa particular com o mestre da lei. Olha, você pode ser um ensinador, você pode pregar esse evangelho gospel, esse evangelho que só massageia a consciência das pessoas que te ouvem, não é? Você pode estar iludindo uma grande multidão, mas eu vou dizer para você, é para você primeiro. Se você não nascer de novo, de maneira nenhuma, você pode entrar no reino dos céus. Jesus foi contundente com o mestre da palavra. Esse homem tinha que mudar o seu discurso para poder entrar no céu. A minha preocupação como pastor, que um dia vai ter que prestar contas a Deus, é que o meu evangelho não seja um evangelho de facilidades, de porta larga, de caminho espaçoso, porque não é o evangelho de Cristo. Quando eu digo meu evangelho, não estou dizendo meu evangelho, aquilo que eu prego. Paulo disse, segundo o meu evangelho, ele está dizendo aquilo que eu aprendi com Jesus, o evangelho dos apóstolos que aprenderam com Jesus. É esse evangelho que vai trazer transformação e o mundo rejeita. Por que o mundo está nesse caos? Porque o mundo rejeita Deus, o mundo rejeita Jesus. Eu vi um discurso, agora eu não vou citar o nome por educação, é um candidato a governador ou prefeito de São Paulo, muito rico. Ele zombou, ele está com os seus dias contados se ele não se arrepender. Ele disse assim, numa entrevista, Salomão era um bebezinho diante de mim. Salomão nunca andou de jato. Salomão nunca teve iate. Salomão isso e zombou das escrituras, não de Salomão, mas das escrituras, porque quem enriqueceu Salomão foi Deus. E zombou de Salomão, candidato a prefeito. Jovem, arrogante, soberbo, porque tem um pouco de dinheiro. E aí quem me mandou o vídeo, eu pus assim, coitadinho. Salomão, o banquete diário de Salomão era um iate desse rapaz que pagou milhões e milhões de dólares do iate dele e do avião jatinho dele. O banquete diário de Salomão, diário, durante 42 anos, superava o iate e superava o jatinho que ele, com dificuldade, comprou, né? Por mais rico que ele seja. Ajuntando todos os homens mais ricos do mundo, não poderiam, durante 42 anos, dar o banquete que Salomão dava diariamente, sem faltar um dia. E ele zombou. E ele diz que quando ele entra no jatinho dele, ele diz assim, nem mesmo Salomão, citando as escrituras, nem mesmo Salomão anda de um jato como eu ando. Andou de um jato como eu ando. Zombando. O que é isso? É um mundo sem Deus. É um mundo sem Jesus. É um mundo descrente. E isso, infelizmente, atingiu muitas pessoas que se dizem crentes, se dizem. Porque Jesus vai falar aqui, lá na frente,
Ele conhecia muito bem todos, inclusive aqueles que não criam, inclusive quem o ia entregar desde o princípio, que era Judas. Então, esse povo estava acostumado com uma mensagem que massageava a consciência, dizendo que, no final de tudo, Jesus vai salvar todo mundo, porque ele é bom. Considerai, pois, a bondade de Deus, mas também a sua severidade. Se Deus foi severo lá atrás, quem somos nós? Será que nós somos melhores que as pessoas que viveram e que receberam juízo por não crerem no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Será? Será que nós somos tão melhores assim para virar as costas para Jesus? E porque uma vez nós nos batizamos e frequentamos um período a igreja, mas um dia demos as costas para Jesus, será que nós vamos escapar? Deus é justo. Então, eles disseram duro esse discurso. Mais 61. Sabendo Jesus em si mesmo, Jesus conhece o coração de cada um. Não adianta querer fazer de conta. Não adianta querer aparecer uma coisa que nós não somos. Não adianta. Então, em si mesmo, Jesus sabia que eles murmuravam. Ele disse aos seus discípulos: isso está escandalizando vocês? A minha mensagem está sendo dura? Será que as minhas palavras estão sendo duras? É o que Jesus disse aos seus discípulos. Que seria, pois, 62, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro ele estava? Isso daqui está falando da assunção de Cristo, que mais de 500 pessoas, lá no livro de Atos, viram, em que o que escreveu Atos dos Apóstolos, Lucas, o médico Lucas, narra sobre isso. Que mais de 500 pessoas viram Jesus voltando de novo para o seu lugar de origem, numa nuvem. Voltou para o seu lugar de origem. Então, Jesus falou, olha, se vocês estão escandalizando com as minhas palavras, imagina a hora que vocês verem eu subindo. É isso que ele está dizendo. Aí ele fala assim no 63, presta atenção. O Espírito, letra maiúscula, é o que vivifica. O que traz vida para mim e para você, irmãos, não é apenas estar na igreja. É nós termos a presença gloriosa do Espírito Santo dentro de nós. Porque as palavras de Deus traz essa vivificação através do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que vai vivificar a minha alma, sua alma, e aí fala que ele veio trazer vida e vida com abundância. Ele fala, a carne não é essa matéria nossa, tá? É a velha criatura que foi sepultada. A velha criatura que você e eu temos que abandonar, prestarmos atenção naquilo que Deus fala conosco. Porque tem muita gente escutando, mas não ouvindo. E é por isso que o Espírito Santo não consegue produzir aquilo que ele quer produzir. O quê? Vida, e vida com abundância. Ele diz a carne, não é? Porque às vezes as pessoas estão na igreja, mas pensando lá fora. Estão no culto, mas pensando no dia de amanhã, quanto tempo de zangueô vai fazer, e se vai ter zangueô, e o que vai comer amanhã, o que vai vestir amanhã. Na hora do culto, é um culto de adoração, como disse o pastor Gutenberg. Adoração é totalmente diferente daquilo que às vezes nós fazemos e praticamos. Nós não praticamos religião, nós praticamos um culto ao Senhor de adoração, com a nossa alma, com o nosso espírito, com todo o nosso ser. É uma devoção. E por isso que o Espírito Santo nos vivifica. Mas a carne, aquilo que você viveu no passado e eu vivi no passado e que nós vivemos, de nada tem proveito. Olha o que ele diz agora. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, cada vez que nós ouvimos o evangelho de Cristo, não é o evangelho egocêntrico, antropocêntrico,
sustentado na figura do homem, onde o homem fala de si mesmo o tempo todo, do que fez, deixou de fazer e o que vai fazer, e por mim são todas as coisas. Não, não, não. Cristo é o centro da pregação. A nossa mensagem tem que ser cristocêntrica. Fora isso, não produz vida. Não produz vida as palavras. Pode dizer o que for, mas se não for Cristo o centro daquilo que nós estamos ouvindo e falando, não vai produzir vida. Aí ele fala que alguns de vós, ele sabia, não criam, porque Jesus sabia desde o princípio. Que princípio é esse? Desde a eternidade, irmãos. Jesus sabe a quantidade de pessoas que serão salvas. Jesus tem já uma mesa preparada, com as cadeiras contadas, se é cadeira, eu não sei como é que vai ser. Ele sabe quem vai estar lá nas bodas do Cordeiro. Porque para entrar numa festa precisa de convite. E o convite está aberto para todos. Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, a porta da graça ainda está aberta, ele está convidando, venha, venha, venha. Não viva do passado, mas um dia eu fui. Foi, não tem valor. É hoje, é agora. Porque esse povo que andava com Jesus abandonou ele. Eles ficaram um tempo seguindo Jesus por interesse, porque tinha pão, tinha peixe, tinha milagres, tinha maravilhas. E ele faz, viu, irmãos? Jesus faz. Mas o mais importante é que Jesus queria que essa grande multidão fosse salva. E ainda ele deseja isso. É por isso que Jesus continua convidando a todos. Ele disse assim no 65, e continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Olha a mensagem dele. 66, olha o escândalo. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás. Irmãos, logicamente que um dia eu recebi um convite de alguém de carne e osso para ir na igreja. Mas a minha fé não ficou sustentada naquela pessoa que me convidou para ir na igreja. A minha fé está sustentada, baseada, centralizada na pessoa bendita de Jesus Cristo. E quando Jesus disse, olha, não adianta vocês se achegarem aqui. Se o Pai não convidou vocês, se o Pai não revelou a vocês quem eu sou, vocês estão perdendo tempo de estar aqui comigo. Jesus é contundente no que fala, é isso que ele está dizendo. Se o meu Pai não revelou a minha pessoa a vocês, e se não foi um convite que partiu dele, vocês estão perdendo tempo. E por causa disso, muitos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Trazendo para nós, tem muita gente que um dia andou com Jesus. Foi até um certo ponto, mas por algum motivo voltou para trás. Jesus hoje está dizendo para você, para mim, não volte para trás. E se acaso você voltou para trás, por algum motivo, seja ele qual for, menos Jesus. Jesus nunca te prejudicou para você voltar para trás. Você pode ter voltado para trás por causa de você mesmo, porque o nosso coração é mau, continuamente. Ou você voltou para trás porque você olhou demais para as pessoas, que te convidou um dia para estar na igreja, e você olhou os defeitos daquela pessoa, e por isso que você não se firmou, e você voltou para trás. Mas se foi Deus, Pai, que te convidou para estar aqui, hoje, neste lugar, vocês aí, eu aqui, ouvindo a santa e gloriosa palavra de Deus, foi Jesus, Deus Pai, que nos revelou Jesus Cristo, você pode dar um glória a Deus por isso?
Glória a Deus. Então, glória a Deus. Por quê? Foi uma concessão. E quem recebeu essa concessão não volta atrás. Sabe quem apertou a campainha, irmãos? Testemunha de Jeová. Enquanto nós estamos aqui, eles estão trabalhando, tá? É triste para nós, né? Então, veja bem, Jesus perguntou no 67 aos 12, quer dizer, a multidão abandonou, né? Tinha uma grande multidão seguindo. Eu disse para vocês em 2008, né, a grande multidão dentro da igreja, depois acabou o alimento, quer dizer, acabou a crise, todo mundo foi embora. Jesus disse assim, ué, vocês não querem se retirar também? Ele disse aos 12, ficou só 12 com ele. E de 12 tinha um traidor. Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Aqui está o segredo de seguir a Jesus. Só tu tens as palavras da vida eterna. Por mais que eu e você vivamos bem neste mundo, abençoados por Deus, uma coisa é fato concreto, real. Se Jesus não voltar agora, nós vamos morrer. A coisa mais real que existe na vida de um ser humano é que um dia ele nasceu. Isso ninguém pode, é fato. Um dia viemos a este mundo. E o outro fato é que um dia nós vamos morrer, nós vamos deixar este mundo. Não se iluda com esta vida. Tudo aqui é passageiro. Mas o que ele está prometendo aqui é vida eterna. Elas estão tentando evangelizar a Liliana lá embaixo. Ai, 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 se a gente pudesse ser igual a eles, né? Glória a Deus por isso. Tudo errado. O evangelho deles é a terra. A promessa deles é a terra, que vai ser destruída por Deus, mas eles fazem essa promessa e o povo gosta, principalmente o povo japonês, né? Que a terra vai ser rica, que todo mundo vai viver bem, vai ser feliz. E é uma mensagem que o povo japonês ama, por isso que eles têm bastante gente, né? Mas a nossa promessa não é essa. A nossa promessa que nós recebemos de Jesus é vida eterna e não é neste mundo. Glória a Deus. Jesus foi preparar lugar para nós, é nos céus. A igreja não é da terra, a igreja é dos céus. Olha que João disse lá na sua primeira epístola, não é evangelho de João, tá? É epístola de João 1. João 1. Capítulo 5, versículo 11. Olha o que ele diz lá no finalzinho da Bíblia. E o testemunho é esse, o testemunho de Deus, tá? Que Deus nos concedeu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Vocês entenderam? Eu vou repetir. E o testemunho é esse, o testemunho de Deus, da palavra, que Deus nos concedeu a vida eterna, concessão. E esta vida está em seu Filho, Jesus. Não tem como vivermos eternamente sem termos Jesus na nossa alma, no nosso coração, no nosso ser. Não tem como a pessoa falar que é salvo, que é crente em Cristo e continuar fora dos caminhos de Deus. Não tem como. Não é verdadeiro. Nós temos uma esperança bendita que foi prometido por alguém que ressuscitou ao terceiro dia. E mais de 500 pessoas foram testemunhos da sua ressurreição e da sua assunção aos céus, do seu retorno ao seu lugar de origem. O nosso Jesus está vivo. Ele está vivo. E porque ele está vivo, nós temos essa promessa fervendo na nossa alma, no nosso coração. Essa é a esperança gloriosa da igreja. O desejo do crente salvo é estar com Jesus. Por quê? Porque Jesus verdadeiramente é a fonte de esperança, alegria e paz.
Por que tem tanta gente em depressão? Porque perderam a esperança, perderam a alegria, perderam a paz, porque deixaram de confiar na promessa de Cristo Jesus, que o nosso tempo aqui nesta terra é breve. Lá no Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, depois dele quase desviar dos caminhos de Deus, porque ele começa a olhar muito para a situação dos ricos deste mundo, ele começa a olhar para a situação dos ímpios, que viviam regaladamente bem, dos corruptos, dos famosos, que parece que têm uma vida boa. Ele quase se desviou de ficar olhando para isso. No versículo 25 do Salmo 73, depois que ele caiu em si, que ele entrou na presença de Deus, o que você e eu precisamos é entrar na presença de Deus. Ore mais, busque mais a Deus, se consagre mais a Deus. Se você tiver assim, você vai ser restaurado como foi Asaf. Quase desviou, porque ficou olhando para a esquerda e para a direita. Não olhe, faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos com alegria na alma, com desejo no coração. Olha o que ele diz no versículo 25 do Salmo 73. A quem tenho no céu senão a ti? Agora ele chega à conclusão. Antes ele estava olhando a riqueza dos outros, a prosperidade dos ímpios. E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Ele usa duas coisas importantes. Primeiro, o céu, porque ele sabia que ele ia para lá. Olha, no céu, eu só tenho a ti. Tem gente que gosta de anjo, né? Tem gente que faz até culto ao anjo. Ah, anjo dali, anjo daqui, anjo... Eu não digo que o anjo não pode aparecer. O anjo tirou Ló, o anjo apareceu a Maria, mas a esperança não é anjo. Ele está dizendo aqui, a quem tem nos céus, são trilhões de quaquilhões de quinquilhões de anjos que tem no céu, mas ele não citou anjos. Ele está se dirigindo à pessoa bendita do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele está, a quem tem no céu, senão a ti? Aí ele volta para a terra. E na terra, nada mais desejo de estar junto a ti. Vocês são bem-aventurados, porque vocês poderiam estar em outros lugares 1000, mas vocês escolheram para estar na igreja, para ouvir a palavra de Deus, para ser reavivado pela palavra de Deus, para Deus restaurar a sua vida. Se acaso você está pensando em dar uma escapadinha para olhar lá fora, se acaso você está pensando que é maçante servir a Deus, que os seus mandamentos são duros, e Jesus disse, não, os meus mandamentos são leves, o meu fardo é leve. Por quê? Porque nós obedecemos por amor, não por imposição. É por amor. Tudo que você faz para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus entes queridos, tem que ser regado por amor, e tudo que você e eu fazemos para Cristo Jesus é por amor. Então não é fardo pesado estar na igreja. No céu ele tinha Deus como único, e na terra o desejo dele era estar bem junto a Deus o tempo todo. Por isso que eu falei, ore mais, busque mais, venha mais aos cultos. Está tendo culto presencial na quinta-feira de oração. Faça uma forcinha, vá ao culto. Eu sei, pastor, eu trabalho também, eu sei que não é fácil, mas não vai ser online, não, é presencial. Não é? Jesus disse que nós conquistamos o reino de Deus à força. Não é a força, porque é graça, né? Mas é a força contra a tua natureza, contra a minha natureza. Você tem que lutar contra a tua natureza, não é contra Deus, não é isso. Salmo 16, versículo 5. Olha o que o salmista expressa. É isso que tem que estar no meu coração. Senhor, Salmo 16, 5. Senhor, tu és a minha parte na herança. Tem gente esperando uma herança do papai, da mamãe, do vovô, da vovó. Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe. Mas não é isso que ele está dizendo. Tu
Deus, és a minha parte na herança e o meu cálice. Cálice aqui fala de uma bebida que alegra a alma, o coração. Como é gostoso no tempo de calor você tomar um copo de suco de maracujá, ou então suco de abacaxi, ou um suco de melancia. Já pensou? É uma delícia. Ele está dizendo isso. É o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. O iate daquele ricaço garantiu o futuro dele? As riquezas que os homens acumulam nesta terra vão dar futuro? Tudo vai ficar na terra. Até o corpo volta para o pó. Mas ele está expressando aqui algo que eu e você temos que expressar. A esperança da vida eterna, porque foi Jesus que prometeu. Salmo 89, 6. Quem nos céus se compara ao Senhor? Salmo 89, 6. Ele faz a pergunta, quem nos céus se compara ao Senhor? Quem é igual ao Senhor entre os seres celestiais? Ele está aqui colocando Gabriel, Miguel, está colocando todas as miríades de anjos. E tem gente que prefere adorar anjo. Ele não está dizendo anjo. Ele está dizendo que ninguém lá nos céus é comparável a Deus. Ninguém, 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 ninguém. Sejamos como Pedro, reconhecendo e crendo que Jesus é a fonte da vida eterna. O mundo pode estar vivendo um caos, mas nós estamos vivendo em Cristo. Aleluia. Nós temos a alegria da salvação, da esperança. E quando estamos tristes, passando por algum momento, a fonte da vida, que é o Espírito Santo que habita em nós, nos consola. A pergunta de Pedro, ou a resposta de Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia. Deus está falando constantemente conosco. Se apegue a Jesus. Jesus não está lá naquele lugar onde as pessoas acham que está. Nos bares, nos botecos, nas festas suntuosas, regadas às bebidas mais famosas e caras, ou drogas, não está na boate, não está na roda de pandeiro, não está no carnaval. Jesus está presente na vida do contrito e arrependido. Ele habita num coração tão pequeno que está arrependido. E nós já recebemos a Jesus. Então, o melhor lugar do mundo para estarmos é o que nós estamos fazendo agora, é estarmos aqui na terra, na presença de Deus, na igreja do Deus vivo, na casa de Deus, para ouvir a sua palavra. Glória a Deus. Para sermos reavivados. Não há outro meio de sermos reavivados por Deus, a não ser através da palavra. Nunca esqueça disso. Só Jesus tem as palavras da vida eterna, porque a vida eterna se manifestou entre nós. E ele nos deu essa vida. É um presente, é uma dádiva. Abrace hoje este presente. Se você ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, entregue hoje a sua vida aos cuidados de Jesus, porque ele te conduzirá à vida eterna. E se você é uma pessoa que já não está mais na presença de Deus, por algum motivo, seja ele qual for, eu não sei o motivo que você não anda mais com Jesus. Talvez você ouviu um discurso que você não queria ouvir. Talvez alguém falou alguma coisa para você que te feriu. Não importa. Hoje é o tempo de reconciliação, é o tempo de salvação, é o tempo de perdão, é o tempo de avivamento, é o tempo de reavivar a esperança nos corações, e é através de Jesus Cristo e com a promessa que ele fez, a promessa da vida eterna. Glória a Deus. Tudo isso passa. A Bíblia diz que o mundo passa,
assim como as suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Aí está a diferença. Fazer a vontade de Deus é o que vocês estão fazendo, estar na casa de Deus. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Na casa de Deus tem alegria. Na casa de Deus tem pão. Pão dos céus, o maná dos céus. Na casa de Deus também tem o pão da terra, tem alimento, tem alegria, tem paz, tem amor, tem amizade sincera, verdadeira. Ninguém vai te trazer uma palavra de desânimo. Todos nós temos uma palavra de fé, de esperança, porque a nossa esperança está viva dentro de nós e a nossa esperança é a vida eterna com Jesus. Amém? Eu peço aos irmãos, vamos ficar de pé, todos os irmãos. E quero aqui fazer um convite, se puder afastar um pouco o púlpito. Se você ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, venha à frente, neste momento. Se você é uma pessoa que está desanimada e já pensou até em voltar para trás, não faça isso, venha à frente. Nós vamos estar orando por você. Eu creio no poder da oração. Se você outrora andou com Jesus, mas por algum motivo deixou de andar com Jesus, vem à frente, nós vamos estar orando. Eu creio no poder da oração. Senão eu não estaria fazendo esse convite. Se essa esperança não está mais viva dentro de ti, se você já não sente mais a alegria da salvação, vem à frente, nós vamos estar orando por você. Não tenha vergonha. Somos uma família. E como temos liberdade diante da nossa família, a gente se manifesta nas nossas fraquezas. Vem à frente. Saia do seu lugar. Jesus saiu do seu lugar de glória e veio aqui nesta terra por nós, miseráveis pecadores, e entregou-se por nós, destituiu-se da sua glória. Ele não teve vergonha de sair do seu lugar, então não tenha vergonha. Ah, mas se eu for lá na frente, as pessoas vão pensar que eu estou com algum problema. Mas, logicamente, que nós temos problemas. E esses problemas serão resolvidos por Jesus, através da oração da igreja. Não tenha vergonha, venha à frente, eu não vou ficar insistindo. Mas se você sentiu que por algum motivo você já não anda mais com Jesus, que você já não sente mais a alegria que você sentia no princípio da tua salvação, quando você começou a andar com Jesus, venha, porque Jesus é especialista em restaurar, em renovar. Venha à frente, vamos estar orando. Eu creio no poder de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais pessoas, não tenha vergonha. Às vezes as pessoas estão de corpo presente na igreja, mas o coração está tão longe de Jesus, tão longe. Assim como era o coração de Nicodemos, presente nos cultos, ensinava, louvava, mas o coração dele estava longe de Jesus. Vem à frente, nós vamos estar orando. Jesus é especialista em restaurar, principalmente a alegria da salvação. O salmista sabia disso e ele disse assim: Senhor, restaura-me a alegria da salvação. Olha que coisa linda. Traga de volta a alegria da salvação. É sinal que um dia ele teve essa alegria, mas se perdeu por algum motivo. Mas ele foi humilde de dizer: traga de volta. Você que veio à frente agora, diga em voz baixa, com a tua alma, com o teu coração, porque Jesus ouve a voz da alma. Diga assim: Jesus, restaura-me a alegria da salvação.
Eu quero te servir com alegria, com todo o meu ser, porque o tempo está se abreviando, irmãos. O tempo está se abreviando. Estamos vivendo no tempo do fim. Não há tempo mais de escolhas. Eu vou deixar para outro dia. O dia de amanhã não pertence mais a nós. As irmãs que estão na frente, sejam abraçadas pelas irmãs que não vieram à frente. As irmãs que estão atrás, venham à frente, abrace alguma irmã que está na frente. Saia do seu lugar. E os irmãos que vieram à frente, os irmãos também abracem os irmãos que vieram à frente. Abrace. Abrace pastor Edson, pastor Luiz, diácono Celso, abrace um irmão. Irmã, abrace irmã. Pastor Luiz, quem o senhor está abraçando? Escute. Então venham todos à frente. Todos que se abraçaram, venham à frente. Sabe por quê? Aquele homem da mão ressequida, Jesus falou, vem para o meio. Ficar nas beiradas não é bom. É bom vir para o meio. No meio tem milagres. Aleluia. Nas beiradas desfruta das migalhas. Mas no meio tem milagre. Se a mão está ressequida, ela volta à normalidade. Se a alma está ressequida, ela vai voltar a ter oásis pela presença do Espírito Santo de Deus. Irmã Narukawa, alce a sua voz neste momento por todas as vidas que aí estão, para que Jesus opere um milagre bem grande na vida de todos, para que possam testificar e testemunhar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Coloque tudo diante de Deus neste momento e vocês vão ver o milagre acontecer. Aleluia. Grande e poderoso Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai querido, Senhor que está no nosso meio, aqui presente, Pai. Senhor Jesus, o Senhor já tem falado aos nossos corações. Aleluia. Jesus, grandemente a Tua palavra, Senhor, de transformação, de que nós precisamos de Ti, Senhor Deus, cada momento, Pai, da nossa vida, aqui na terra, Senhor Deus, onde nós estamos aprendendo a caminhar, Senhor Deus, contigo, Pai. Senhor Jesus, e agora neste momento, Senhor, a vida de cada um, Pai querido, que pertence a Ti, Senhor. Aqui está, meu Deus, os Teus filhos e também as Tuas filhas, cada um com seus problemas, necessidades, mas que o Senhor já tem falado. Aleluia. O dono da vida deles. O Senhor já morreu lá na cruz do Calvário, derramando sangue por cada vida que está aqui, meu Pai. Senhor, comprando essas almas. E hoje são almas preciosas para Ti, Senhor Deus. Jesus, por isso, Pai, o Senhor ama cada um. O Senhor Aleluia. sabe, Pai querido, da fundação do mundo, Pai querido. O Senhor fez um homem, imagem a sua feitura, Senhor. Jesus, aonde, Pai, a sua semelhança, Glória a Deus. esteja voltando agora, Senhor Deus, até aquele grande dia para receber a salvação, Senhor. Jesus, vai derramando, Senhor Deus, neste momento a unção, Pai, unção de libertação, unção de cura, unção, Senhor Deus, de alegria, Pai. Aquilo que muitas vezes, Senhor Deus, tem entristecido, Senhor, o coração, Pai. Aquilo que entristeceu primeiramente, Senhor, e também o Teu Espírito Santo. Mas, Glória a Deus. do Senhor, o
coração de cada um, Pai, aquilo que foi afetado, muitas vezes com palavras, muitas vezes, Senhor, as circunstâncias da vida que fez com que essas pessoas fiquem debilitadas emocionalmente, fisicamente, Senhor. Jesus, venha, Senhor, operar neste momento, Pai. Oh, Senhor Jesus, grande é a obra que o Senhor tem na vida de cada um. Eu creio, Pai. Senhor Jesus, coloca as tuas mãos, Senhor Deus, neste momento, Pai. E as tuas mãos que transforma a palavra que o Senhor tem nos dado, transforma, muda a história, Senhor Deus. Oh, Jesus, muda, Pai, completamente, Senhor, aqueles que recebem verdadeiramente, Senhor, em nossos corações. O Senhor, Pai, transforma essas vidas. Se veio cansado, o Senhor renova as forças e restaura também, Senhor, aqueles que estão caídos. Senhor Jesus, para Ti toda solução, meu Pai. Solução está em Ti, Senhor Deus. Por isso, Deus, eu creio, Pai, que a partir deste momento... Aleluia. Ouvindo esta oração, meu Pai, nesse dia, o Senhor vai transformar e o Senhor vai tirando tudo aquilo que está impedindo, meu Pai. Não vai impedimento para Ti, Senhor, para caminhar. Aleluia. Não, Senhor Deus, Pai, as barreiras que o Senhor sabe que estas vidas pode, meu Deus, saltar essas muralhas. Oh, em nome do Senhor, Deus, opera, Senhor Deus, a partir desse momento, que cada um possa receber a alegria também. Oh, aleluia. Caminhando contigo, meu Pai. A tua palavra, meu Deus, potestade, na tábua do coração de cada um, Senhor. Gravado ali, Senhor Deus. Glória a Deus. Eficaz, meu Deus, que esteja, Pai, transformando estas vidas, porque somente o Senhor, Pai querido, pode transformar as nossas vidas, Senhor. Oh, Jesus, colocamos, Senhor, em Tuas mãos, Senhor, nesta manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim, oro e eu agradeço, Pai, pelas Tuas misericórdias e também pelo infinito amor que o Senhor tem. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar aí na frente. Só uma palavra que Deus colocou no meu coração. A nossa fé, ela é progressiva. A nossa caminhada é progressiva. É sempre avante e nunca retroceder. O apóstolo Pedro, no começo da sua conversão, ele tinha algumas ideias lá do judaísmo. Quando Deus faz descer do céu um lençol cheio de animais que o judeu não podia comer. E quando a voz dos céus disse, Pedro, mata e come, ele disse, de maneira nenhuma, nunca entrou nada impuro na minha boca. E Deus falou assim para ele, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então, a nossa fé é progressiva. Cada vez que nós ouvimos a voz de Deus, nós vamos tendo um entendimento maior e mais amplo do que Deus quer na nossa vida. Então, faça a obra de Deus com alegria no seu coração, na sua alma. Seja um instrumento nas mãos de Deus, como foi o apóstolo Pedro e os outros apóstolos. Só que no começo ele tinha um entendimento distorcido, até que ele ouviu e disse, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Amém? Amém. Deus te dará entendimento disso que eu estou falando, porque é para uma pessoa. Deus te dará entendimento disso. Quando Deus falou isso com Pedro, não estavam os apóstolos, era só Deus e Pedro. Então Deus te dará o entendimento. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Você vai ter um entendimento, não sei se de madrugada, não sei se Deus vai te despertar de alguma forma, ou vai usar alguém para falar. Viu? Deus vai falar com você. Amém?